conforme eu prometido, o vídeo sobre a barras de Axis, né? Como foi a minha primeira sessão de barras de Axis, que eu fiz semana passada, né? Hoje eu fiz um vídeo falando também sobre como foi minha primeira sessão de Reiki, porque eu fiz um pacote, uma sessão com a minha terapeuta que faz as duas, intercalando barras de Axis com Reiki. E a primeira sessão que eu fiz, realmente por curiosidade, para conhecer, porque eu estava vendo muito material sobre barras de Axis e estava realmente me chamando muito aquilo, né? E eu pensei, vou fazer, né? Quero fazer, eu quero experimentar isso, eu quero saber como é que é, porque, gente, eu estava realmente, assim, várias semanas já acompanhando pessoas que falavam sobre isso, enfim, por exemplo, a Kelly Moraes e a Thaisa Campos, que faz, né? Que faz o curso, mas também aplica e tal. E a ideia que eu tinha no começo, antes, assim, quando eu não conhecia essa terapia, enfim, essa técnica, eu tinha totalmente uma visão diferente do que poderia ser. Eu imaginava que era algo, enfim, bem diferente do que realmente é, que são os 32 pontos na cabeça, onde a gente levemente pressiona, enfim, né? Mas eu nunca nunca apliquei a terapia, mas dessa vez eu resolvi experimentar. Eu quero experimentar isso, quero ver os resultados, mas não de uma forma assim incisiva, mas assim realmente por curiosidade e sentir. Porque eu sou uma pessoa, eu me sinto uma pessoa, na verdade, sensível. Eu sou de peixes. Então acho que de alguma forma isso também eu sempre fui assim, e nos últimos meses, né, últimos anos, na verdade, que eu estou estudando muito sobre espiritualidade, física quântica, todas essas questões energéticas que a gente vive, né? Porque tudo é energia, tudo tem átomos, então dentro do átomo tem energia. Então logo tudo é energia, desde as coisas menores até as coisas maiores. Mas também tudo se reflete em relação a você, né? O seu mundo de dentro se manifesta na sua realidade fora. Então, quando a gente trata dessa realidade interior, o nosso exterior também muda, mas primeiro você precisa mudar a si mesmo. Não mudar, mas enfim, a questão de autoconhecimento, ela ajuda muito. E as terapias energéticas, por exemplo, elas realmente ampliam a nossa visão de nós mesmos e de tudo. E como eu tinha realmente muita curiosidade em saber como é que é esse processo quando a gente, né, como paciente é isso em nós, eu resolvi então fazer. E eu apliquei semana passada, hoje é dia 14, número 5, referente ao vídeo do Reiki, se alguém que assistiu, né, hoje é o dia 5 também. Dia 5 não, a soma do número dá 5, que é dia 14 de agosto de 2020, né, só o 14. E daí, semana passada foi uma sexta-feira que então eu resolvi então fazer, né, de acordo com os horários da terapeuta. E a gente realmente conciliou nesse dia, né, num horário e tal. E a gente se encontrou então num parque, né, de Berlim aqui mesmo para fazer, porque eu acho super bacana fazer na natureza, ainda mais agora que tem os dias de verão aqui na Europa, que fica super legal, e a questão do ambiente, a questão da atmosfera é muito boa. E a gente aqui realmente na Alemanha, aqui em Berlim, muitas pessoas adoram estar no parque, né? Mas tem locais, às vezes, um pouquinho mais restritos que tem esse espaço um pouquinho mais de silêncio, né? De paz, solitude ali, que é possível fazer. E a gente fez no gramado, mas tinha flores ao redor, tinha todo um paisagismo lá, que eles capricharam realmente naquele parque que, assim, enche os olhos realmente para a apreciação. E era um parque que não tinha conhecido, talvez se você mora em Berlim, ou enfim, é o Körnerpark, em Neukölln. E é realmente lindo. Você pode procurar na internet, ver umas fotinhos lá, que é bem bacana, bem bonito esteticamente, mas também tem a parte, né, um pouquinho mais do agito ali que dá para fazer, mas também tem um outro lado que ele né, tem mais árvores, tem um espaço um pouquinho mais reservado. E esse espaço a gente escolheu para fazer a primeira sessão de barras de Axis. Eu realmente conheci algumas coisas já de antemão, mas eu deixei me surpreender, porque eu queria realmente sentir sem ter muita
uma ideia pré-definida, sabe? Eu queria deixar aberto. Eu realmente, quando começou, né? Ela me perguntou, então, se eu quero experimentar. Eu falei que sim, né? Tem uma verbalização que é feita, eu disse que eu quero sim e tal. E então ela começou a fazer, né, a estimulação, o contato, enfim, com as mãos, os pontos, né, que são de acordo com aquilo que eu também tinha falado para ela. Eu tinha falado que eu queria algo que não me trabalhasse, mas eu sentia bastante essa questão do controle, o autocontrole, mas também o controle sobre terceiros, assim, que naquele momento estava me chamando muita atenção em relação a mim nesse aspecto, né? E também sobre o meu relacionamento, né, que estava envolvido com isso, e também sobre o meu canal, para encontrar pessoas que eu possa, então, ao compartilhar esses conhecimentos, ajudá-las a, quem sabe, encontrar certas respostas. E ajudando as outras pessoas, a gente também se ajuda. A gente ajuda na cura dos outros, a gente também cura a si mesmo, porque é né? Então, é sempre dual, dar e receber. E então, né, eu falei sobre essas questões ali que eu gostaria, então, de focar na terapia ali. E ela disse, então, vamos começar? Começamos. E a sessão também demorou mais ou menos ali uma hora, só que então eu realmente me concentrei durante a sessão, né? Silenciosamente, a gente não conversou, tinha um incenso em si ali, uma coisa, né? Um local confortável, a gente deixou lá para poder ficar e fazer então a aplicação das barras de Axis em mim. E eu senti cores diferentes, né? Na frente dos meus olhos, assim. Eram cores assim que iam alternando de vermelho, azul, amarelo, branco. E eram como se fossem ondas, só que de diferentes nuances e velocidades. E eram diferentes formas, só que sempre em ondas. Eu achava que talvez era alguma coisa assim, como tinha claridade, o céu estava azul, ou alguma coisa do sangue entre a pupila não, a pálpebra dos olhos. Aí eu parei de ficar analisando, deixei realmente sentir. Tinha momentos que eu sentia mais pontadas na cabeça, só que não era nada de dor, era um momento assim eu sentia um estímulo, algo assim, que tinha algo ali sendo mexido, assim, né, que eu não tem como definir, porque é bem diferente a sensação assim, mas claro, cada um vai ter a sua própria sensação. A minha foi assim, do jeito que eu tô contando. E ela estava estimulando, tinha pontos específicos que eu sentia muito mais, né, o contato ali do que outros. Eu sei que ela tinha uma vez ela tinha as duas mãos assim posicionados igualmente, assim, não sei quais pontos eram, mas era mais ou menos assim. Aí ela foi levantar uma mão para ajeitar, né, e outra ficou a mão assim dos dedos. Eu senti muita pressão desse lado, assim, eu disse, nossa, senti muita pressão aqui nesse momento. Eu falei, ela falou, nossa, eu também senti alguma coisa. E como eu falei no outro vídeo do Reiki, dá pra ver que são terapias onde tanto o terapeuta como o paciente se conectam. Então tem coisas que a própria terapeuta também vai sentir. Que ela me falou isso também, né? Então eu achei isso muito bacana. Que também prova que todos estamos conectados de alguma forma, né? E, né, foi continuando, enfim. E realmente, assim, quando eu abri os olhos depois dessa sessão, eu tinha uma sensação parecida de quando eu tomei ayahuasca. Eu também tenho um vídeo falando sobre isso, né, de como foi a minha experiência com a ayahuasca. E eu senti as cores realmente, os tons das cores muito diferentes quando eu abri os olhos depois desse momento, né, depois de ter recebido as barras, de ter corrido as barras que fala. De correr as barras, enfim. E eu senti as cores muito mais diferentes, né? Os tons, e bem mais puxado para um azul claro, né? Eu achei assim diferente. E também a distância das coisas parecia que estava diferente, né? A minha consciência parece que ela tinha mudado um pouquinho.
nesse tempo que eu tava sentindo as barras correrem em mim. E aí quando eu abri os olhos, eu tinha essa sensação diferente. Eu falei assim, nossa, né? Meu Deus, a tua cor tá diferente, né? Eu falei pra terapeuta, as flores, o céu, as árvores. Aí quanto mais eu ia levantando mais aquilo, né? Ia mudando, enfim. Claro que eu tava deitada, mas eu senti muito mais isso. Eu tava deitada no reiki também. Mas quando eu fiz a barras de Axis, eu senti muito mais profunda, assim, a questão de como, quando eu depois voltei de novo a olhar, né, assim, depois de sair dessa atmosfera de terapia ali e voltar à realidade, digamos assim. No Reiki foi um pouco diferente, eu também conto essa experiência, se você quiser dar uma olhadinha. Ela foi mais assim, como é que eu posso dizer, introspectiva também, mas ela foi me dando algumas chaves, né? E a barras de Axis, ela foi trabalhando silenciosamente dentro de mim, mas ainda assim eu sentia, eu podia acompanhar, claro que eu podia dizer, levantar e, né, fazer, ou sei lá, me coçar caso que precise, sim, mas ela era bem sutil. E depois, quando eu saí dessa sutilidade toda, veio assim um boom, e eu realmente senti uma atmosfera totalmente diferente daquela que eu tava sentindo dentro de mim. Era como se tudo depois de eu voltar à realidade novamente fosse mais sólido do que é. Não sei. É bem interessante, faz pra você ver. Se você já fez, conta como é que foi a tua experiência com barras de Axis. Né? Então, isso foi os primeiros minutos depois de eu, então, ter finalizado a primeira sessão. E a gente foi conversando sobre algumas coisas, né? Sobre, enfim, as minhas ideias em relação ao que eu sabia, o que eu tinha dúvidas e o que eu podia fazer para, sei lá, ampliar os efeitos, enfim, coisas assim mais não tão focadas na terapia, mas também para se autoconhecer, conhecer, né, a terapeuta, me conhecer, eu conhecer a terapeuta. E eu também tinha feito um pouco de anamnese no começo, então a gente ampliou muito essa sessão, a primeira, né? De barras de Axis. Aí depois, posteriormente a isso, eu fui viajar com meu namorado naquele final de semana, que eu também conto aqui sobre o processo de cura do meu relacionamento com ele. E foram momentos assim realmente de muitos insights, porque algumas coisas que eu pedi para trabalhar na questão as barras, elas refletiram na minha realidade depois, e eu comecei a perceber, nossa, isso mudou, né? Assim, a questão do meu namorado, por exemplo, ali, às vezes eu tinha ou tenho, ou sei lá, agora que eu tenho consciência eu faço isso um pouco diferente, de controlar certas coisas assim. E só que, nossa, é muito mais leve do que eu já tive. E deu um momento assim, então que isso demandou um pouquinho mais de que eu estava me manifestando de um jeito um pouco mais controladora, que eu pensei assim, nossa, Laís, o que tu tá fazendo? Nem é assim tão complicado o negócio, né? Cada um tem o seu jeito, não precisa ser assim, vai com calma. Mas assim, a gente não chegou no momento assim de brigar mais. Ele mesmo, ele tava tão leve comigo, me super meio que compreendeu, já fez uma brincadeira pra gente rir. Foi leve, assim, geralmente, não geralmente, mas algumas vezes que aconteciam esses momentos onde eu queria ser controladora, a gente meio que discutia. Mas eu me percebi, e ainda assim ele percebeu de alguma forma lá e conseguiu contornar uma situação assim, que geralmente acaba em discussão, e a gente terminou rindo, assim, disso. E né, sobre o controle no relacionamento, por exemplo, porque a gente vai, né, se auto-aperfeiçoando o tempo todo, a gente não é perfeito, né? A gente pode ensinar certas coisas porque nós passamos por isso, mas não quer dizer que a gente nunca mais vai errar, né? A gente é humano, a gente tem regras aqui que a gente vive, a gente, né, tem certas coisas que a gente também é falho, que veio aqui para aprender, porque senão a gente não estaria aqui neste planeta, não? Então, reconhecer as suas falhas é um primeiro passo para a evolução. Ai, que legal! Reconhecer as suas falhas é o primeiro passo, ou mais um passo para a evolução. E eu percebi realmente de como que isso tem a ver muito com a minha criação, com as minhas memórias de infância, sobre os pais também, né? Enfim, e isso foi assimilando
de diversas formas para me explanar de como que era o meio de funcionamento desse tipo de atitude minha e que realmente eu podia mudar isso se eu quisesse, a partir da minha consciência. E durante a semana, realmente, eu escrevi muitas ideias sobre o canal, que também foi uma das coisas que eu pedi para trabalhar, né, para ampliar a minha visão, minha criatividade em relação ao canal, os temas, enfim. E eu tive muitas ideias ao longo da semana. Eu não pude gravar todos os dias porque eu estava trabalhando, enfim, mas eu escrevi muito quando eu pude. E eu também quero trabalhar nisso para poder logo postar esse material que tá bem bacana. E, enfim, realmente essas barras de Axis eu pude sentir que elas também meio que estavam trabalhando logo, né, depois de dias ainda isso em mim. Acho que nunca acaba, né, porque quando começa aquilo, vai. E eu fiz o Reiki também, que é uma coisa que acho que complementa super, porque ambas são terapias energéticas, que só vem para bem, né, pra gente se alinhar, pra gente se autocurar, pra gente curar o planeta, porque quando a gente se cura, a gente já diminui o número de pessoas a serem curadas. E realmente, assim, a ideia aqui também é poder compartilhar certos conhecimentos que, nossa, vão ajudar, assim, todo mundo. Se alguém pegar uma ideia que vai servir na tua jornada de evolução, nossa, já foi feito o sentido do canal, de estar aqui realmente compartilhando isso contigo. Se alguma coisa serviu, sei lá, de curiosidade, de nossa, que bacana, eu quero ver também como é que é. Ou eu também passo por isso, então quer dizer que tem uma chance de eu poder me curar em relação a isso. Ou enfim, a gente sempre pode encontrar um caminho de ser mais feliz, de ser mais autorrealizado consigo mesmo e buscar realmente novas formas de ser mais feliz, pleno e realizado, né? E também fazer você feliz, você faz todo mundo feliz. Não todo mundo assim, porque tem gente que você não vai querer estar o tempo todo, mas as principais pessoas da sua vida, elas também estão diretamente relacionadas com o teu nível de humor. Ou quando você, por exemplo, não tá bem, aquela pessoa também não vai estar tão bem. Ou enfim, claro que não quer dizer que essa pessoa depende da felicidade dela se você está feliz, não é isso. Mas você influencia diretamente no humor e no bem-estar dessas pessoas. Então, quando a gente procura, né, algo que nos ajude, a gente já ajuda muitas pessoas ao nosso redor. Porque a nossa energia em si já muda. Isso atinge várias pessoas, isso atinge um plano assim que a gente nem imagina. Por isso que é muito importante compartilhar, se você tem informações assim que você já passou por isso, quais que são os efeitos que você sentiu, que você sente. E também não definir, né? Não definir completamente isso. Também deixar em aberto, porque cada um tem um grau de... o que precisa acontecer para dizer que você está melhor? A gente está limitando, mas podia ser que algo acontecesse que é ainda melhor daquilo que você teria pedido ou pediu, que se acontecesse, isso te traria muito mais resultados do que aquilo que você pediu. Então, deixar aberto e não definir que aquilo que é isso que tem que acontecer para eu dizer que deu efeito. Porque a energia, ela trabalha, ela conhece tudo, ela sabe os melhores caminhos, ela tá em tudo, ela conhece tudo. E ela sabe a melhor opção para você também. Claro que você pode escolher, eu quero... enfim, morar em um certo lugar e fazer toda uma questão de cocriação, mentalização, técnicas para poder atingir aquele objetivo. Claro que sim. Mas ainda assim, não fica só focando nisso. Se o universo quer te dar muito mais. O universo sempre diz sim, mas ainda assim ele tem várias surpresas. Ou quer dizer que quando você planeja alguma coisa, tudo acontece desse jeito. Às vezes acontece até melhor. Muitas vezes acontece melhor. Comigo já aconteceu assim. De às vezes eu planejar certas coisas, sei lá... de carreira, por exemplo, no final aconteceu muito melhor do que eu imaginava, assim, que eu passei por muitas experiências que realmente me trouxeram algo muito maior do que aquilo que eu pensei que se eu tivesse feito daquela outra forma, talvez não ia ter acontecido. E eu realmente deixei aberto, deixei fluir, durante a sessão, por exemplo, mas ainda assim eu sinto muitos efeitos depois,
porque quando a gente faz esse tipo de terapia, que é autocuidado também, né? A gente também está no processo de autovalidação, autovalorização, o amor próprio. Se a gente já trabalha isso, a gente já expandiu, já, só por ter feito essa atitude já. E, enfim, gente, se vocês também já fizeram, se vocês têm dúvidas, o que vocês têm dúvidas aqui, né, que eu puder compartilhar com vocês ali, me falem. E, bom, a minha primeira sessão de barras de Access, né, vocês já podem imaginar a minha reação, que foi muito positiva e surpreendente também, porque outras coisas também aconteceram ao longo da semana, que eu não tinha demandado nada, né, mas que complementaram aquilo que, enfim, me ampliou a minha percepção, a minha consciência de alguma forma. E a autoobservação é muito importante, porque quando a gente se observa e vê que se a gente consegue, por exemplo, um pensamento, percebê-lo, se ele não for tão bom para nós, dizer, opa, você não me pertence, né? Vamos curar você. Será que é assim mesmo? Né? Se você já faz isso, pelo menos com um pensamento, você já teve uma mudança só no pensamento, porque tudo vem a partir de um pensamento. Tudo é realizado a partir de um pensamento, de uma imaginação. Não podemos criar nada sem imaginação, né? Então não é possível construir um carro e depois ter a ideia de construir um carro. Isso não é possível. Mas enfim, gente, me contem ali o que vocês acharam. Se vocês já passaram, né, por uma terapia, como pacientes, como terapeutas, conhece alguém, quais que foram os efeitos que você sentiu como paciente, como terapeuta. E, enfim, me conta aí. E até o próximo vídeo. Tchau!